Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu sou o Fred Vieira e tá começando agora mais um Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura aqui da Black Company. Hoje a gente vai falar de um clássico recente que foi popularizado muito por conta de uma animação que surgiu há certo tempinho atrás, nem tem 2 anos direito. E sem mais enrolação, vamos falar de Nimona, aí sobre a graphic novel de 2015, escrita por N.D. Stevenson. E pra me ajudar aqui a comentar, debater um pouco, eu tô na presença ilustre do K. E aí, K, como é que você tá? Boa noite, meus caros. E aí, valeu, Fred, valeu mesmo. Tamo de volta aqui, dessa vez pra falar de Nimona. Cara, fazia um tempinho, eu lembro que eu assisti a animação a famosa animação da Netflix, né, quando lançou. Eu curti bastante, mas é isso aí, vamos ver o que vai dar hoje. A gente vai ter um espaço aqui pra debater sobre animação também, porque tem muita coisa interessante e muita coisa diferente, não só ali da questão da história, mas dos bastidores que valem ser comentados. Bom, gente, mas trazendo aqui um pouco de contextualização pra vocês, Nimona começou a ser escrito como um projeto de TCC e na internet chamou tanto atenção que a editora HarperCollins ficou interessada e decidiu publicar a obra como um compilado, ali como um todo, através de graphic novel em 2015. E logo depois, um ano seguinte, ela chegou a ganhar o prêmio Eisner na categoria Melhor Álbum Gráfico. O prêmio Eisner, vocês provavelmente já devem ter ouvido em outros programas, mas é basicamente o famoso Oscar dos quadrinhos. E sobre o N.D. Stevenson, ele começou escrevendo a obra como Noel Stevenson, mas durante esse período ele passou a se identificar como não binário, usando os pronomes ele e dele. Ele também é conhecido pelo quadrinho Lumberjanes, de 2014, e é criador e showrunner da animação She-Ra e as Princesas do Poder, de 2018, que é da Netflix. E falando um pouco da Netflix, esse aqui eu quero segurar um pouco pra deixar mais pro final, mas assim, tem muita coisa aí que teve de confusão. A animação era pra ser feita da Blue Sky, depois passou a Disney, mas daqui a pouco a gente vai chegar mais a fundo nisso. E, cara, eu queria saber, o seu primeiro contato foi com a animação mesmo? Como que, se foi com a animação, como que você teve um contato, assim, como que você descobriu o filme? Pior que foi, Fred, eu não vou mentir não. Antes da animação de Nimona aparecer na Netflix, eu não sabia que existia. Eu nem sequer, conhecia, tinha ouvido falar, de verdade. Inclusive, eu só fiquei sabendo da HQ quando você propôs lá no grupo do podcast aqui, né? Eu falei, não acredito. Aí você botou lá, eu falei, já vi o filme, né? Eu vou aproveitar aqui, juntar o útil ao agradável e já ver os dois logo de uma vez. Eu tinha só animação, interessante. Sim. Eu vi ali, porque um título que a gente nunca viu, né? No meu caso, assim, né? Um título que eu nunca tinha visto. Na época, assim, no lançamento dele na Netflix, foi bem falado. Muita gente gostou bastante dele. E foi no ano, assim, que, de animação, ele não tem o que dizer. Eu assisti o filme de uma vez só e é isso aí. Eu achei maravilhoso. Mas foi realmente primeiro contato. Nossa, você falou da questão do ano que ele foi lançado, esse aspecto de animação. Eu falo pra você que eu tenho uma mágoa desse filme não ter ganhado um Oscar. Nossa, cara. Não, pior que verdade. Eu gosto muito do Aranhaverso 2 e não gostei tanto, mas assim, aprecio o Menino e a Garça. Mas assim, pra mim é muito alegórico. Esse é um problema que eu tenho com grande parte dos filmes do Estúdio Ghibli, mas respeito a obra, só que assim, nossa, pra mim Nimona tinha que levar a questão de ser uma primeira obra, assim, por exemplo, o Aranhaverso eu imaginava que ia ser meio difícil por melhor que fosse, mas eu já duvidava muito por ser uma continuação, sabe? O primeiro filme já tinha levado, muito difícil, os dois levar dois seguidos. E a questão do Estúdio Ghibli, né, por mais que sejam histórias independentes, a gente já sabe que o Estúdio Ghibli ganhou o Oscar anteriormente. Nossa, eu acho que
ter levado o Oscar, assim, ia ser... Tudo bem, né? Uma indicação pro Oscar já é excelente, né? Só desse chegar nesse patamar já é muito bom, mas sempre fica aquele gostinho de tipo, nossa, cara, eu queria tanto que Nimona tivesse ganhado. Não, com certeza. Que nem você falou aí, os outros meio que, mesmo se ganhasse, já era esperado, né? Tipo, um já foi, o outro também, tipo, no primeiro filme. E não só, tanto o Homem-Aranha, o Aranha-Verso, né, quanto o Estúdio Ghibli, os dois são famosíssimos, altamente conhecidos por anos, então... Eu acho que uma coisa que eu tava mais na torcida é justamente isso, tipo... É o que você falou, o Nimona, ele popularizou muito ali em 2023, né? Ficou muito em alta na Netflix. Mas eu acho que, assim, comparado com esses dois, ele é disparado mais nichado, sabe? Então, se vai, assim, chega a ganhar o Oscar, eu acho que ele ia ter ainda mais destaque do que já teve, né? Ah, com certeza, teria. É aquele famoso... A frase que o pessoal usa, né, no nosso meio, ele literalmente estourar a bolha da animação. E, gente, agora voltando aqui pra Graphic Novel, trazendo um pouco da sinopse da história pra vocês. A Nimona é uma metamorfa que decide se juntar ao vilão Ballister Coração Negro, ou Sir Ballister, aí fica a pronúncia como vocês preferirem. No entanto, diferente do vilão clássico que ela esperava, o Ballister nunca tinha êxito com seus planos, além de possuir princípios. Suas ações eram sempre feitas com o objetivo de desmascarar o reino. Isso porque ele era um dos cotados a ser um dos cavaleiros do reino, mas devido a um confronto ali com o Ambrosius Ouro Pelvis, que por sinal esse é um nome excelente, tanto original quanto a tradução, ou acabou tendo um acidente que o Ballister acha que o Ambrosius fez de propósito, que ele basicamente dá um tiro e acaba arrancando o braço do Ballister, e aí, tipo, ele acaba sendo mandado embora porque, de acordo com ele, o reino não ia fazer bom proveito de um soldado de braço só. E, cara, como que foi essa experiência, assim, lendo, assim, o que você achou? Como que foi essa comparação? Eu também tive esse primeiro contato com o filme, depois eu fui atrás do quadrinho, mas como que foi a sua experiência, assim, vendo essa nova faceta? Acho que mudou um pouco, já começa pelo visual, né? Por mais que seja o mesmo título, a mesma... eu acho que posso dizer a mesma história, mas... claro, com uns adendos ali diferentes e tal. Mas, sei lá, assim, isso não interfere, né? O visual não interfere em da pessoa gostar ou não da nova aí, né? Da HQ. Eu achei meio legal. Deu um impacto, assim, meio... não sei, foi um impacto meio cartunesco da HQ até. E, pô, a história em si também muito bem desenvolvida, assim como foi no filme também. Teve seus aspectos, eu diria até um pouco, assim, não muito fortes, mas tem a intensidade deles, né? Que entra a questão da história da Nimona, né? Também do, Lorde, né? Ou Sun, enfim, tantos nomes, né? Que ele possui. Então, né? E todas as transformações, o monstro que, enfim, todo mundo dizia que a cidade tinha, que era quase uma lenda no caso. Mas eu gostei muito, foi algo que me agradou. Não teve aquele, como é que eu posso dizer? Não teve aquele espaço enorme, sabe? Quando eles tentam adaptar alguma obra para parte audiovisual e tem muitas obras que, nossa, dá uma diferença enorme. Por mais que seja a mesma história, mas ou falta alguma coisa, ou não deu tempo para encaixar, eles tiveram que contar tudo correndo, ou fazer de uma forma que, sei lá, eles pudessem resumir, mas resumiram tanto que não contaram direito o foco principal, ou coisas assim. E Nimona... vários problemas de ritmo, né? Exatamente. Eu acho que é esse que é o espaço que muitas vezes eles, não só a Netflix, mas como algumas outras, né, outros estúdios e tudo mais, quando vão fazer algumas adaptações ou não, acabam deixando esse branco, né, no meio da história. E com Nimona eu não vi isso acontecer. Ainda mais que eu vi o filme primeiro, aí depois
fui ver essa HQ, essa novel aí. Uma coisa que me chamou muito a atenção logo de cara é que, assim, você dá pra ver o estilo do autor mudando conforme o tempo, né? Porque ele começou ali com essa coisa de internet, assim, e depois que foi criando mais corpagem, por assim dizer. Então você vê claramente que as primeiras histórias, elas são quase tirinhas mesmo, né? Você vê, tipo, uma página, duas ali no máximo, ela já meio que conta ali o que... Já não mais ou menos fechado, né? Porque o capítulo 2, obviamente, é a continuação, mas assim, dá pra você ler aquilo por aquilo e, tipo, ter uma história legal, um diálogo interessante. E conforme vai passando as páginas, né? Que, consequentemente, foi passando o tempo que o autor foi escrevendo, a gente vai vendo que a história vai ficando mais robusta, né? Vai ficando mais elementos, começa a ter mais coisa, tipo, os capítulos que eram curtinhos ali numa página no máximo, começa a ter muito mais. Acho interessante como é acompanhar esse processo de evolução da obra, né? Meio que, é como você falou, enquanto ele conta a história, ele vai se desenvolvendo. E uma das outras coisas que eu acho muito interessante é ele tem algumas coisas de brincadeiras. A HQ, ela é muito voltada, né, pra esse clima cômico, assim, essa parada mais satírica. Mas, assim, uma coisa que eu tava esperando muito pouco, e aí também, tipo, no quadrinho eu já esperava, né, porque eu já tinha uma ideia por conta do filme, mas assim, na obra num todo, eu acho muito engraçado como eles pegam, tipo, algumas coisas meio clichês, assim, algumas estruturas e brincam um pouco com isso. É uma coisa, assim, que no período medieval, pensando rápido aqui, eu acho que a única obra que eu vi que brinca, assim, com essas estruturas é Shrek, pra falar a verdade, tipo, dessa coisa de ter o medieval, mas não seguir tanto a risca ali, igual a 90% das obras seguem, sabe? Sim, e até não deixa não seria um clima pesado, mas eu entendi o que você falou. Até como se não levasse. Ele leva a sério, mas não é tipo, olha, como é medieval, então tem que seguir assim, assim, assim. Não, ele faz do jeito dele e, tipo, você tem os elementos ali, é medieval, você consegue perceber, você vê em que época que eles estão e é isso, ele consegue encaixar perfeitamente do jeito dele, que nem você falou, no estilo dele. A própria questão da estética, assim, é uma coisa que eu gosto muito, porque ela segue uma coisa muito diferente, assim, que é justamente de quebrar essa estrutura de medieval, porque a gente vê uma estrutura, tipo, uma sociedade medieval, só que ao mesmo tempo é altamente tecnológica. E, assim, a própria questão dos personagens, sabe? Você vê o Ballister é o vilão, mas ele não é aquele vilão clássico, sabe? Que é só mal por ser mal. E o Ambrosius, que seria o herói da história, você vê que ele é muito mais, tipo, superficial, fútil em alguns momentos. Ele só vai ganhando mais, assim, mais característica, né? Tirando esse lado só de ser o herói bobo, mais pro final mesmo. Mas, tipo, se você for ver na história, o Ballister, por mais que ele tenha todo o perfil de vilão, ele, tipo, é um personagem muito melhor desenvolvido do que o herói, assim, que seria tradicionalmente, né? Não, com certeza. Até aquela parte, eu não vou lembrar capítulo, o quê? A parte que o ele tá, acho, falando com uma doutora, uma cientista, sabe? Acho que ele recebe um tipo de mensagem, assim, e ele começa a se questionar, pensando em questão dos metamorfos e tudo mais. Então você vê, e aí mostra, tipo, como se fosse um flashback depois, não sei se é um passado dele ou o que é, e ali você tem uma percepção de detalhes desse personagem. Sim, demais. E uma outra coisa também dessa parte da estética, assim, eu confesso que eu não tinha pensado nisso quando eu assisti o filme, foi mais vendo o quadrinho e também estudando um pouco pra fazer esse podcast. Além dessa questão da estética muito própria, que, tipo, é muito difícil pensar outro lugar que brinca com essa coisa de ser medieval e tecnológica, mas a questão de ser uma metáfora pra própria sociedade num todo, né? Que, tipo, ela é inovadora por alguns aspectos, tipo, a própria questão da tecnologia, que é muito destacado, tem aqueles carros que voam e tal, a armadura é sempre, tipo, armadura medieval, mas tem um monte de componente tecnológico pra ajudar no combate. Mas, assim, a questão do medieval quer dizer que o pensamento é arcaico em outras coisas, é muito dizendo da própria questão da Nimona, né, que ela tenta achar ali qual que é o papel dela ali na sociedade, mas ela é sempre rejeitada justamente por ser uma metamorfa, né? Isso pesa bastante. E é realmente isso.
depois que a gente presta mais atenção, e até com o Fred falando isso, é que vem realmente isso, né? Os objetos evoluem, né? A tecnologia e tudo mais, mas é como se as pessoas ficassem presas no próprio pensamento de, sei lá, tradições, ou seja lá o que for que eles tinham ali. Uma coisa que eu sinto, não sei se você tem essa mesma percepção, mas o que eu noto, assim, é que a HQ, ela tem muito mais ideias, assim, que são protótipos do que o autor quer comentar, assim, do que ele quer fazer, e assim, você vê, obviamente, na HQ, mas assim, ainda são pincelados e a animação é quase que, tipo, o trabalho concluído, sabe? É tipo, todos aqueles conceitos que eu queria aplicar antes aqui estão devidamente estabelecidos. Você concorda com isso? Você acha que é assim ou não? Pô, eu acho que sim, até porque na HQ também tem certa liberdade, né? Você também tem bastante espaço de visualmente conseguir criar a sua história e tudo mais, ainda mais do jeito que o autor fez. Mas eu acho que vendo ali o filme, sabe, dá pra perceber que, tipo, juntou tudo, realmente, foi isso mesmo que você falou, eles conseguiram juntar todos os aspectos, colocaram no filme, e eles uniram todos os quadros, fizeram a animação e pronto, tá aí. Foi tipo, eu não diria 100% da obra, mas como se a obra, digamos, na HQ tivesse, sei lá, nos seus 80, vai. Aí tacaram a animação em cima, ligaram, né, os pontos uns com os outros e aí pronto, aí finalizou o que precisava. E eu queria saber a sua opinião, tipo, eu acho que vai ser parecida com a minha, mas no geral, qual que você preferiu mais, a HQ ou a animação? Putz, é isso. Caraca. Olha, eu acho... Os dois são bons, eu gostei dos dois, mas... não sei, eu acho que eu fico com a animação. É porque é muito difícil, não dá. Mas eu acho que eu fico com a animação, porque, tipo, não é nem pelo fato de, eu vi primeiro a animação e tal, eu não conhecia HQ, mas assim, você vendo um ou outro separados, você não perde nada. Não tem algo que você fala, putz, isso aqui não tinha ali no filme, como é que eles não colocaram isso e tal. E a HQ também, tipo, os detalhes estão todos ali, você consegue ver toda a historinha, tudo certo. Tipo, ele conseguiu passar toda a mensagem da história de Nimona, tudo, ele se aprofunda realmente, né, em tudo que acontece, não só com a personagem principal, Nimona, como o Lorde aqui, que a gente falou mais cedo. Mas eu acho que eu fico com a animação. Olha, eu acho engraçado você comentar isso, porque, já dando minha opinião também, eu prefiro mais a animação do que a HQ. Muito por conta do que a gente tava falando, da animação, assim, ser quase que a versão mais concreta, assim, dos protótipos que estavam sendo elaborados na HQ. Eu acho que quando a gente fala nessa questão dos conceitos, dos protótipos, eu acho que fala dos temas mesmo, sabe? Eu acho que a relação do Ballister com o Ambrose é muito mais interessante ali na animação. A questão da Nimona no quadrinho, ele apega muito especificamente a questão ela não gostar de sofrer experimentos, assim, que dá pra entender que é justamente aquela questão dela ser vista como um animal, sabe? De ser tipo, isso aqui é uma aberração da sociedade. Mas eu acho que na animação, o jeito que ela comenta de não gostar da nomenclatura de monstro, assim, e o Ballister também, ele é meio confuso com isso, sabe? Porque o Ballister da HQ, ele é muito mais um vilão interessado na questão científica da coisa, sabe? Mas como que você vira um rinoceronte, sabe? É incrível porque sua massa vai mudar tudo. E na animação, ele involuntariamente acaba querendo colocar rótulos, né? Ele fica fazendo várias perguntas. Mas tipo, mas o que exatamente é você? Não, eu sou a Nimona. Ele fala, não, mas o que é você? Ele fica batendo nessa tecla, é uma coisa que, tipo, a própria Nimona se incomoda, né? Então eu acho muito legal como tem essa evolução. A própria questão da Glorf mesmo, o mito do reino, é uma coisa que no quadrinho ele tem esse conceito estabelecido, mas eu acho que ele passa muito pincelado, sabe? Às vezes você passa ali numa primeira leitura, você nem percebe que o monstro ali que ela enfrentou é a Nimona, sabe? E o jeito que isso é adaptado pra animação, eu acho simplesmente maravilhoso, sabe? De todo momento que ela tá mais embaixo, ela tá revivendo os traumas e aí aborda essa questão dela criança, hein? Nossa, eu acho essa parte simplesmente
sensacional, assim, nossa, genial o jeito que eles escreveram. Não, completamente. E aí vem a questão, né? Tudo que eles têm aí, claro, no HQ a gente consegue ver, mas voltando, é aquela coisa, eles conseguiram finalizar e completar de vez na animação, né? Então, acho que até o principal foco e pensamento da Nimona, que nem você falou aí, na HQ ela é mais voltada para a parte do experimento, ela quer se ver livre daquilo, né, e tudo mais. E na animação é a questão do título. Pô, título pra quê? O que eu vou ganhar com o título? Não, eu sou isso aqui, eu quero ser quem eu quiser e eu não quero ninguém apontando o dedo pra mim e falando, não, você é um monstro porque você é diferente do resto da cidade aqui e pronto. A própria questão do Ballister mesmo, eu acho que ele na animação é um personagem muito mais interessante, sabe? Tipo, a gente falou essa coisa dele querer colocar rótulos na Nimona. Sim. Só que você vê que é uma coisa meio mais por desconhecimento do que uma coisa que é feita na maldade pra caracterizar, realmente igual toda a sociedade que acha Nimona um monstro, sabe? Só realmente, quer entender, mas é uma coisa que, não precisaria nesse ponto, sabe? Pô, mas e aí? Eu te chamo de quê? Pô, mas Nimona, o que é você? Você vem? Não, então isso aí Aí fala do monstro, fala do não sei o quê. Mas ele... Inclusive até na animação, desde quando ele tem aquela conversa com o amigo dele, que ele começa já a se questionar assim, né? E, é interessante que esse perfil, assim, mais inocente que o Ballister ganhou na animação, eu acho que, ele ajuda muito na construção da história, porque na HQ, logo de cara, ele é o vilão que quer desmascarar o reino, que tem coisa errada com o reino, já é meio que estabelecido que tem alguma coisa errada que ele quer ir atrás. E na animação isso é construído mais gradualmente, sabe? Ele é aquele menino que, tá com o sonho de virar cavaleiro. Inclusive, eu acho isso muito legal, que também não tem na HQ, que ele é um menino de rua que vai se tornar um cavaleiro, ia ser o primeiro sem linhagem nobre. Aí tem a questão que a rainha quis fazer essa medida, só que a diretora não concordou, e aí que acontece toda a tragédia que incrimina ele. Então essa coisa, ele vê que tem alguma coisa errada ali a partir do momento que ele é incriminado, e aos poucos ele vai descobrindo as farsas do reino, da instituição como um todo, sabe? Acho que isso na HQ já é escancarado pra gente, sabe? Ó, tem esse cara aqui, ele tá fazendo, os crimes dele, mas os crimes dele tem um motivo, porque o reino não é esse mundo ideal que as pessoas pintam, sabe? Exatamente. Lá já é tudo direitinho. Ó, esse cara faz isso, a Nimona é isso aqui, entendeu? Ele já deixa tudo ali na sua mão. Aí você já, poxa, entendi, então isso acontece por causa disso e tal. E aí, chegando na animação, tem, claro, né? Até porque acho que a animação talvez seja até mais fácil, às vezes, né? Não vou generalizar, porque, claro, também tem muita HQ que pega no emocional ali, que é uma maravilha. Mas nesse questão da Nimona, eu acho que a animação eles conseguem pegar muito mais o emocional e nessas questões do que na HQ. Não que a HQ não faça isso, mas é como você disse, na animação ele vai, como é que fala? É como se ele fosse desvendando um mistério, né? Poxa, isso aconteceu por causa disso e aquilo, vai ligando os pontos e aí vai falar, putz, cara, não acredito. Eu acho que o jeito que ele constrói é muito envolvente. E, assim, nossa, a própria questão dos estilos, assim, eu acho que eles, cada um acerta de algum ponto. Inclusive, até uma coisa que eu queria perguntar pra você. Tem alguma coisa que você queria puxar, eu acho que esse aspecto da animação eu queria ter visto na HQ, ou esse aspecto da HQ gostaria de ver na animação. Eu, pessoalmente, gostei muito do timing cômico da HQ, sabe? Eu acho que tem umas piadas, assim, que é umas coisas que é muito idiota, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, sabe? E a animação, às vezes, parece que se leva mais sério, assim, ele tem esses momentos cômicos, mas ainda assim falta uma coisa que, nossa, que completamente idiota, só que é muito engraçado, sabe? Combina com o tom da obra. Sim, eu acho que ficou faltando esse pedacinho aí na animação. Acho que se eles tivessem encaixado um pouco, ia ficar muito legal também. Muito legal não piadas, né? Mas é o teor cômico mesmo, né? Que na HQ
Eu acho que em tudo, né? A HQ de Nimona consegue ser mais escrachado do que a própria animação. Mas seria muito legal. E a própria questão que você falou do tempo, eu acho isso engraçado, porque o HQ normalmente, tipo, uma coisa mais padrão, eu acho até que ela teria mais condições pra se tornar mais emocional justamente pelo tempo, né? O filme, ele tem uma minutagem ali específica, tem toda a questão comercial. E a HQ, principalmente, ela começou mais como um projeto de TCC, não era uma coisa, tipo, sobre encomenda de alguém superior. Aí é uma coisa que ela tem muito mais liberdade, né? Mas o filme conseguir pegar mais essa veia emocional é muito interessante, sabe? O HQ acho que tem, tipo, que é em torno de umas 270 páginas, assim, mas mesmo assim o filme, tipo, parece que não deve em nada, sabe? Não é uma coisa que fala, nossa, mas ele deixou tanta coisa de lado. Tanto que é isso que a gente tá comentando, ele segue muitas coisas diferentes, mas ainda assim tem muitas coisas que tem, tipo, seu mérito próprio, sabe? Tem coisas que você não sente tanta falta da HQ, tipo, eu tô fazendo essa brincadeira, mas eu acho que, tipo, são realmente poucas coisas que você fala, nossa, isso aqui realmente a animação ficou devendo, sabe? Exatamente, que nem a HQ tem o próprio estilo visual dela. Se a gente for comparar com a animação, do mesmo jeito que a animação tem o estilo próprio dela ali, que por mais que seja a mesma história, os dois, cada um com o seu, e não perde, mesmo tendo essas diferenças, nenhum perde as conexões com o outro, sabe? Nada se altera, não afeta essa questão. O que você achou desse estilo de animação, desse estilo de adaptação que eles usaram? Que confesso que quando eu fui apresentado a Nimona, tipo, a animação, eu fiquei meio com o pé atrás, assim, porque eu olhei aquele 3D, eu achei que era muito cara de filme, tipo, da Pixar, da vida, eu falei, nossa, vai ser aquele filme que passa, assim, tem um momento triste, assim, mas aí depois fala que, os melhores são os amigos que fazemos pelo caminho, assim. Tipo, nossa, vai ser aquele filme que eu vi, tipo, 40 trilhões de vezes. Graças a Deus tive uma bela de uma surpresa que não foi assim, mas... O que você achou desse estilo? Porque acho que é uma das coisas que é mais gritantes, assim, de diferente, né? Tipo, a HQ tem estilo, obviamente, mais cartoonizado, assim, mas a animação ela sai por um caminho bem diferente, né? Sim, eu também achei muito legal. No começo, eu lembro que eu vi alguns trailers, raramente eu acabo vendo, mas eu sei que alguns tinham algumas partes que, sabe quando você olha assim e tem umas animações que de alguns quadros você fala, poxa, acho que misturaram 3D com 2D, em algumas partes acho que colocaram 3D demais, aí fica um negócio meio, não sei, não que seja estranho, mas você acha, poxa, precisava de tanto 3D assim. Só que aí você vai ver, quando você pega o filme pra ver realmente, né, do começo ao fim, você fala, caraca, mano, no trailer eu tive uma impressão e aqui no filme tá completamente diferente e tá legal, eu tô gostando disso. Não tem nada que fala, poxa, podia melhorar aqui, ali. Tem essa questão também que nem você falou, Fred, não foi mais do mesmo, né? Também não teve aquela questão, tipo, nossa, nós estamos perdendo, mas o que importa são os amigos. Sei lá, os amigos que dão a força pra gente, e é isso, vamos continuar e tal. Então Nimona tem sua pegada, como é que eu ia dizer, própria, sabe? Que ela é uma coisa que ela não depende desses modelos, padrões, né? Que desses padrões, ela não depende desses padrões, assim, pra contar a história dela. Tanto na HQ quanto na animação. E na animação isso foi muito legal também. E é engraçado notar, porque, tipo, se você for ver, ela até tem algumas coisas que realmente são parecidas, tipo, aquele momento que é um pouco mais leve, aquele momento que é mais emocionante, assim. Mas eu acho que a forma que ele é feito, ele é tão original que, tipo, não é uma coisa que fica tão escancarada, sabe? Tipo, eu falei esse exemplo da Pixar brincando, mas porque, assim, os filmes, eles acabam seguindo muito esse padrão, sabe? A ponto que a mensagem em si começou a ficar um negócio um pouco mais distante, sabe? Ela perde um pouco o impacto, porque você já viu, tipo, aquela estrutura tantas e tantas vezes que aquilo começa a ficar meio batido. E a Nimona, tipo, ela consegue quebrar isso, sabe? Porque eu acho que o estilo de comédia, tipo, de novo, apesar dos outros filmes terem coisas mais leves, assim, eu acho que o estilo dela é muito próprio, assim, a personagem da Nimona é muito diferente de qualquer outro, tipo, nossa,
a Nimona, o jeito que ela é bocuda na HQ, na animação, que ela xinga todo mundo, assim, aquilo é genial, sabe? Uma coisa que foge daquele personagem, assim, que é mais neutro no ambiente, ela tem a personalidade muito definida ali. Tanto ela quanto os outros personagens. Mas ela consegue ainda ser o centro das atenções. Inclusive, eu não esperava que ela fosse daquele jeito, né? Acho que padrão, né? A gente vê um personagem assim, não vê que vai ser tão desbocado assim e tal. E Nimona tá nem aí. É literalmente como se fosse uma vida real. Ele, não tô nem aí, mano, eu vou falar do jeito que eu quero. Ah, não, mas você age assim, não quero saber, eu não ligo, não tô nem aí. Uma coisa que eu gosto muito aí tanto da HQ quanto a animação, isso é uma coisa que eles mantêm bem, que é todo tipo, é quase que a justificativa pra ter todo esse estilo, assim, uma coisa que conversa muito, porque tipo, você pensa, tudo bem, você tem essa coisa do medieval, assim, a gente já falou da questão do medieval e tecnológico, que é meio alegoria para o pensamento da sociedade, mas pensar, às vezes é uma coisa que é meio de, sabe, só o plano de fundo pra história rolar, mas eu acho que casa muito, porque a própria busca pela Nimona, assim, de querer entrar em contato com o vilão, de querer ser esse vilão clássico, ela acaba ficando meio decepcionada. Cara, isso é genial, porque, tipo, é toda a questão, ela passou tanto tempo sofrendo esse ódio, assim, sendo tratada como monstro, que ela meio que comprou essa ideia, sabe? Ela falou, tipo, nossa, não tem como eu ser vista como a heroína aqui dessa cidade, então, tipo, agora eu vou abraçar isso que as pessoas me chamam, porque, tipo, é a única coisa que a sociedade me proporciona, sabe? Ela, tipo, me limitou a esse papel aqui de vilão e eu vou ter que seguir ele aqui porque eu não tenho outra opção. Nossa, assim, eu acho isso fantástico, sabe? É toda a conversa da questão do monstro, assim, nossa. Tipo, ela odeia que se refiram como uma coisa do monstro, mas ao mesmo tempo ela é apaixonada por essa figura do vilão que queima todo mundo, chega lá com um dragão chutando a porta. Eu acho isso muito interessante, assim, é uma bela da construção de personagem. A Nimona não tem o que falar, cara. Ela consegue ser realmente incrível em todos os aspectos, né? Aquela reviravolta, né? Ela odeia o vilão, mas ela também odeia essa questão de monstro. No caso, não o monstro em si, né? Que nem você falou, mas de estarem taxando ela como monstro. Tipo, ela não fiz nada. Eu tô existindo aqui. E o pessoal me chama de monstro. Pô, que isso, cara? E também tudo depois que ela começa a passar, né? E aí encontra o Lorde lá, e aí começa a... Tem tipo uma perseguição, a desunião dos dois. Então, assim, é perfeito. A Nimona tem seus pontos no lugar certo. Inclusive, você falou da questão da briga entre os dois, o que você acha do final, assim, também emendando, qual que você prefere? Porque, nossa, eu já tinha ouvido meio por cima que o final da HQ era mais trágico, mas, nossa, não esperava que ia ser tão diferente, assim, tipo, nossa, eu achei que uma hora ia ter aquela reviravolta, assim, que eles iam se dar bem, assim, nossa, a HQ termina com o cara dando um tiro no dragão, assim, fala, meu amigo, pra que caminho que a história foi? O que você achou desses dois finais? Cara, então, eu não esperava esse final desse jeito. Não é possível que... Sabe quando você vai ver no final, ainda mais quando você vai lendo, aí você vai passando quadro por quadro, folha por folha, você fala, não acredito que eles vão fazer isso. Aí você vai passando, não, mano, não é possível. Aí chega no finalmente, você fala, caraca. E aí no filme não, o filme já vai mostrando daquele jeito, tem toda a união, né, de alguns personagens, a própria Nimona vendo ali, tipo, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, senão, sei lá, tudo que eu também gosto vai ser destruído. Mas até assim, o próprio você tem Lorde... preferência de um e outro, assim, porque eu confesso que quando eu vi o da HQ, assim, já sabendo da animação, eu falei, nossa, gente, o que vocês estão fazendo? É a hora que vai ter a reviravolta, assim, vai ter a parte bonitinha da coisa. Eu gostei, Dani. Eu
acho que eu prefiro a animação. Os dois são bons, são ótimos, maravilhosos. Também eu não esperava, tipo, era e não era tão esperado assim o final da animação, porque acho que por conta de tantas coisas que a gente já vê, né, que a gente já consome, que às vezes a gente já espera uma coisa e aí quando vem outra você fala, cara, tá, diferente, bem diferente. Eu prefiro. Eu vou ficar com a animação. Vou ficar com a animação. Não que da HQ seja ruim, porém foi um final muito 100% inesperado. 100% É que eu acho que é mais corajoso, mas ainda assim, tipo, eu gosto muito da mensagem que a animação passa no final, tipo, todo aquele momento. Isso é uma coisa que tem pouco na HQ também, tipo, a própria questão meio quase de depressão ali, de temas mais sensíveis que a própria Nimona Boy fala assim, eu não sei o que eu tenho mais medo, se é das pessoas querendo enfiar uma faca no meu coração, ou se em alguns momentos eu cogitar deixar. Acho, nossa, isso é um texto muito legal, que é uma coisa que, tipo, tem bem menos na HQ, sabe? Uma coisa que eu sinto bem diluído. É porque, de novo, é aquele conceito, são protótipos que a gente vê na HQ, que na animação quase que foi concretizado tudo, mas confesso que lendo a HQ depois eu fiquei um pouco tipo, nossa, fez falta isso. Acho que a animação já tem a sua profundidade, e aí depois que a gente vê a HQ, é mais... Não que seja mais leve, mas é diluído, como você falou, né? É mais... tranquilo, não sei, mas é basicamente isso. Inclusive eu tava fazendo essa dinâmica, tipo, o que da HQ você queria ver na animação? Eu queria saber justamente o contrário, agora, o que da animação você queria ver na HQ? Eu fico muito, muito com esse final, assim. É engraçado, porque se por um lado eu queria a parte cômica na animação, às vezes eu olho e falo, nossa, falta essa parte mais dramática na HQ, sabe? É muito complicado de definir esse tom. Porque a gente tava comentando aqui que a parte cômica da HQ é maravilhosa. É maravilhosa. Tem uns quadros ali que, com certeza, se eles colocassem na animação ia ser incrível. Só que, ao mesmo tempo, se fosse um pouco mais profundo, não sei. Não sei se na HQ casaria tanto assim, sabe? Sabe um momento da HQ que eu acho muito bom e tem, tipo, essa pegada um pouco mais dramática, assim, só que é meio... isolado. Eu não sei se você chegou a ver, mas no final da história ele tem tipo uns como se fosse contos separados, né? Tem aquela brincadeira eles separando a meia de Natal lá que a Nimona explode a parede e taca fogo aí faz lá. Eu tava lá, Natal, não sei o que, eu falei, putz, cara. Isso eu achei que ia ser só tipo um a mais ali, só uma coisa pra ser tipo aquele... me fugiu o nome. Quando tem o final da história, tem o epílogo e o prólogo, sabe? Eu achei que ia ser tipo essa estrutura, mas assim, nada muito elaborado. E aí tem a dinâmica do Ballister quando eles eram crianças, que aí sofriam muito bullying ali. Os dois juntos acabaram ficando muito próximos aí. E tem a questão, tipo, o Ambrosius, ele era muito mais inocente, né? Ele sempre sonhava muito com o Papai Noel e o Ballister sabia, tipo, já não acreditava. Ele falou, gente, não tem chance nenhuma do Papai Noel vir aqui dar alguma coisa pra gente. E aí a questão que o Ambrosius acorda, um dia ele vai ver a meia dele e tá com um presente, chega pro Ballister todo feliz e fala, nossa, olha, o boneco aqui igual o seu, pega lá, vamos brincar. E o Ballister fala, tipo, não, nossa, eu acho que eu perdi meu. Tipo, obviamente foi ele que colocou o brinquedo. Nossa, cara, aquilo me pegou demais, assim, uma coisa que, de novo, esse pós a história principal, eu tava achando que ia ser só alguma coisinha, tipo, engraçadinha e boa e, nossa, tomei um soco na cara. Não foi aquele só pra, sei lá... Eu acho que foi mais cenas extras do que só uma historinha, assim, só pra, tipo, e se fosse assim, e se isso acontecesse, sabe? Mas foi bem legal. Nessas horas você acha, assim, que vai ser aquelas coisas, tipo, tem isso, inclusive, mas normalmente é só isso, sabe? Olha como seriam os primeiros designs da Nimona, sabe? Como foi evoluindo com o tempo, olha como o Ballister era pra ser no começo. Eu achei que ia acabar isso, sabe? Eu achei que ia ser só isso, mas não, os caras decidiram dar uma pancada no leitor. Nossa, inclusive vale muito a pena. Foi uma HQ que eu me diverti lendo, eu achei muito legal. Por mais que esse
esse a mais aí que eles contassem depois do final, né? Que obviamente, são historinhas diferentes e tal, mas foi muito legal. Foi algo que eu... Sabe quando dá aquele gosto de você estar lendo, você fala, cara, pô, legal, curti deles terem feito isso daqui. Por mais que o final na HQ foi aquele, acho que dá meio que uma tranquilizada, sabe? Quando você vê aquelas historinhas finais. E eu queria saber aqui, mais pra ir pro final do programa, quais foram os seus momentos favoritos, tanto da HQ e da animação? Você tem algum ponto assim, falou, nossa, esse ponto me marcou? Cara, eu acho que vamos lá, da animação, eu acho que o que mais me marcou foi o começo da Nimona. Sabe, aquela parte... Ela sempre teve, né? Do início ao fim do filme, mas acho que logo no começo, aquela fase rebelde dela... eu sou isso aqui que todo mundo tá vendo e é isso. Não tem outra de você vai me chamar isso, daquilo, sabe? Essa questão dela se retratar e tipo, tô nem aí, não ligo. Quer me chamar disso? Ai, o problema é seu, sabe? Eu vou fazer o que eu quiser e é isso aí. E eu acho que na HQ, eu acho que a parte entre... Eu não sei, eu acho, opinião minha, a parte entre o Lorde e o... Nossa, me deu um branco agora, o amigo. O Ambrosius. Eu acho que na HQ foi um pouco mais... Não profundo, mas eu diria que um pouco mais detalhado. Tudo bem que na animação, sei lá, eu tive uma raiva horrível do Ambrosius, e pelo amor de Deus. Mas na HQ eu acho que marcou um pouquinho mais. Acho que meus momentos favoritos, primeiro, começando pela HQ, eu acho que tem alguns momentos que me pegaram, tipo, esse do Ambrose, da questão da meia, assim, acho que na questão dramática foi o que mais me marcou, assim, porque realmente zero tava esperando toda essa reviravolta, assim, mais dramática, assim, um pouco mais triste, mas na parte cômica, assim, tem várias sacadinhas que me pegaram muito desprevenido. Tipo, um momento que ali no começo, quando eles estão fazendo o primeiro crime juntos, que a Nimona... É a primeira vez que ela se transforma nos animais e começa a atacar os guardas. E aí eles falam que o prédio vai entrar em autodestruição, sabe? Aí o Ambrosius e o Ballister tem que fugir juntos e ele não sabe onde a Nimona tá. Falando pra ela, vai ficar bem, aposto que vai se transformar em uma tartaruga ou algo do tipo. Aí o Ballister, de onde você tirou que tartarugas sobrevivem a explosões? E eu tenho 2 pulgas, então eu li isso e falei, mano, não é possível que eu tô lendo isso. Confia que vai dar super certo. Tem outra também que até mais ou menos foi adaptada na animação, que é quando a Nimona toma uma flechada ali, o Ballister fica muito preocupado. E aí na HQ fala tipo, só não quero que você se machuque. Ela fala, dá pra relaxar? Ninguém nunca morreu por causa de uma flechinha. Na verdade, muita gente já morreu sim, prevem as flechas. Tipo, mano, olha o texto, sabe? Olha a pessoa imaginando em escrever isso. Que coisa genial, sabe? É uma sacadinha, assim, essas viradinhas de humor, mas, nossa, é uma coisa meio bobinha, assim, uma coisa que, tipo, não acrescenta pra história, mas ao mesmo tempo, tipo, quebra muito a coisa ali, tipo, o clima do que tá rolando, sabe? Uma coisa muito inesperada. E acho que da animação, meus momentos favoritos, acho que com certeza vem toda aquela parte final, sabe, da Nimona tá fugindo lá dos guardas, ela relembra lá da Glord. E eu acho essa reviravolta da Glord muito boa, porque eu achava que ia ser só um componente que ia ser tipo... essa coisa de pano de fundo, sabe? Tem essa mitologia da Glord, todo mundo é conservador e segue... Mas eu jamais imaginei que eles iam explicar como surgiu a Glord, sabe? Eu achei que ia ser uma coisa que realmente não ia ser algo assim que ia acrescentar pra história principal, sabe? Eu achei que ia ser só aquela... Tipo, como que fala, sabe? Só a construção de cenário, sabe? Pra, tipo, você ter uma dimensão do que é aquele lugar. E aí, nossa, sabe? Aquilo me pegou muito desprevenido. Porque eu achava que a Glord ia ser, tipo, uma guerreira, de fato, seguindo a coisa do cavaleiro. Só que é tudo uma mentira, sabe? Porque
Elas eram crianças, a Nimona e a Glord, e ela era super tranquila com a Nimona, o fato dela ser uma metamorfo, assim, elas brincavam juntos por conta disso, mas aí chegou o momento dos pais verem ela e aí, tipo, condenaram ela, acharam ela um monstro e a Glord se vira contra ela, sabe? Que é muito legal isso, sabe? Mostra como a criança, ela não tem esses preconceitos, sabe? Ela não tem essa mente com essas coisas, sabe? O preconceito da palavra preconceito, né? Pré-estabelecido. E aí, tipo, é muito a partir das figuras mais influentes que você tem na sua vida, tipo, os pais, família, essas coisas, pessoas mais que desenvolvendo essa mentalidade, sabe? Sim, acho que o pessoal vai absorvendo, né? Uhum. E tem toda a questão voltando a essa questão da criança também, quando ela tá fazendo um caos lá, que ela vira aquele dragão lá da propaganda do cereal. Só que aí acho que, eu não lembro o que acontece, vai cair um carro, alguma coisa em cima de uma criança, e ela protege com a cauda. Só que aí a criança tá tão assustada assim que ela tenta virar uma menininha pra confortar ele, mas mesmo assim a criança acha um monstro, sabe? Que chega a mãe também e fala, não, sai daqui. E aí a Nimona fica arrasada, tipo, todos os outros lá julgando ela, tratando ela como vilã, ela, tipo, relevava, sabe? Já era um negócio que infelizmente ela já tinha acostumado, mas quando a criança dá o olhar, ela fica em choque, sabe? Ela vira pro Belo e fala, você viu o jeito que aquele garoto olhou pra mim? É um momento que me toca muito, assim, eu acho essa mensagem também genial da animação. E da parte cômica, né, pra não pesar o clima aqui nessa... Não pesar Nossa, mais. eu acho que todo aquele momento que eles estão revelando os podres da diretora, sabe? Que eles estão fazendo o upload do arquivo, que ela confessa tudo. E aí simplesmente fazem um momento, tipo, eles ignoram tudo que tá acontecendo na história e falam assim, vamos fazer aqui uns 2 minutos só num musical, sabe? Só dela dançando tudo. E aí você pega o Ballister imitando a guitarra com um tubarão. Tubarão de óculos de sol. Mano, eu tava vendo aquilo e falei, não é possível que isso é verdade. Tipo, não é possível no sentido positivo da coisa. Como as pessoas pensaram em fazer essa cena. Aquilo ficou incrível, cara, incrível. Normalmente a gente pensa, pô, o cara vai fazer, sei lá, vai fingir, né, alguma coisa ali na hora. Não, tem um tubarão, irmão. Tem um tubarão. Nossa. Do nada, um tubarão. A própria questão dos poderes da Nimona, assim, isso é muito criativo, né? Tipo, você vê que os animais, eles, tipo, funcionam pra... Cada momento específico tem uma lógica dela tá virando bicho, tipo, a baleia pra ela atravessar o prédio, o dragão lá pra encher de bolinha lá e atrapalhar ela. Nossa, cara, a pessoa que escreveu isso pensou em todos os detalhes do porquê que a Nimona ia virar o bicho X ao invés do bicho Y. Nossa, assim, aquilo é fantástico, sabe? Nimona sempre bem encaixada, fez o desenvolvimento dela, eles pensaram tudo. Normalmente a gente acha uma coisa, né? Um exemplo, acho que, eu não sei, eu vou falar, mas só por falar. Um exemplo que a gente tem do Mutano, né? Mutano, pô, vou me transformar nesse animal aqui, porque eu vou fazer isso agora, eu vou enfrentar tal vilão e esse animal aqui vai me ajudar. Nimona, tô nem aí, tá ligado? Vou virar, sei lá, qualquer coisa aqui e vai dar certo, sei lá, tartaruga, tá nem aí. Nossa, não, quando ela vira um rato, assim, ela primeiro vira o próprio Ballister e ela, tipo, faz a imitação mais caricata do mundo, sai, tipo, Genial. Tocando terror lá no metrô e depois pra ela fugir ela vira um rato e pega uma pizza do chão, tipo, não, essa sequência também é muito boa. Eu acho que em Nimona, tipo, não tem nenhum momento que eu fiquei neutro, sabe, eu tava indiferente à história, tipo, ou eu tava achando hilário, ou eu tava, tipo, afundado em tristeza por causa dos momentos mais dramáticos da coisa. E isso é muito louco, acho que não tem... É muito raro ter uma história assim que te consegue te conduzir 100% do tempo, sabe? Às vezes sempre tem um momento ali que você olha e fala tipo, tá, mas essa parte não gostei tanto e, sabe, não foi o caso comigo. Foi assim pra você também ou teve algum momento que você falou, putz, queria que fosse um pouco diferente, ou não me pegou tanto? Não, foi assim também. Eu não senti aquele lance, aquele famoso, pô, essa parte aqui é meio sessão da tarde, não tá acontecendo nada. A famosa barriga.
Vou esperar porque ela vai encontrar com não sei quem, aí vai começar mais uma emoção ali e vai começar, sei lá, vai investigar, alguém vai atrás dela. Quando chegar nessa parte, aí sim, nossa, você fica já agitado, fica nervoso, pô, e aí vai acontecer alguma coisa e tal. Então, tipo, não tem aquela parte, pô, beleza, agora eu vou respirar, vou esperar o próximo ato acontecer, que eu sei que vai rolar alguma treta, alguma confusão. Então, tipo... O famoso a partir do minuto X fica bom, né? Exatamente. Não tem essa... Eu não senti esse... como se fosse uma pausa, assim, pô, agora eu vou pausar o filme aqui, que eu vou ali pegar um lanche, pegar minha pipoca, né, tal, vou no banheiro. O ritmo, assim, é o que a gente começou falando, né, o ritmo desse filme é muito bom, sabe, pegou HQ que é relativamente grande, embora eu acho que o ritmo da HQ também é muito bom, que você lê muito rápido, mas, assim, ele pega um tempo, assim, pra mim quase perfeito. E, bom, cara, antes da gente finalizar aqui, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, comentar para o nosso querido público? Os meus lindos... Se forem ver Nimona, independente se for HQ ou filme, acho que dá pra começar pela HQ. Vocês não vão perder nada. Mas claro, dependendo da sua preferência aí, pô, tem gente que é assim, né? Eu prefiro mais animação. Ah, não, mas eu prefiro mais ler aqui. Se quiser, comece pela HQ. Você não vai perder nada. Mas já se prepare, é isso que eu digo. O filme também é incrível, tá? Não é aquele filme que você vai perder seu tempo assistindo, você não vai perder nada, tá tranquilo, maravilhoso. Acredito que ainda tá na Netflix, não tá, o Nimona? Sim, é feito pela Netflix, então vai ficar lá, enquanto a Netflix estiver de pé, o Nimona tá lá no catálogo. Acho que um bom tempo aí, então vale a pena, é legal, tem... Pô, Nimona falava vários temas, assim, então, tipo... Pô, é muito... Cara, eu vou resumir, é muito bom, é legal, real, tipo, vai sem medo, entendeu? E já vai com tudo preparado ali, independente se é HQ ou se vai ser animação, eu diria que você não vai ter tempo pra respirar, mas você vai. Agora, não espere ter um tempinho ali pra fazer uma pausa, que, pô, não, beleza, isso aqui eu vou deixar pra depois, ou então depois eu vou continuar aqui, porque, sei lá, se eu tô lendo HQ, cheguei numa parte meio parada, não tem. Então, quando você começar, já vai preparado para ir até o final. É isso. Não, excelentes pontos aí que o K comentou, e aqui eu, pra fechar, também queria super indicar a obra, obviamente. Eu não sei se eu indico primeiro HQ ou animação, porque eu acho que, como eu falei, eu gosto mais da animação, mas eu acho que é muito interessante, tipo, você começar pela HQ e ver os protótipos sendo feitos, e a animação você vê a coisa, quase que a obra concluída, sabe? Você vê o próprio Andy Stevenson, ele comentou, acho que numa entrevista do New York Times, ele falou, se eu tivesse escrito hoje em dia, eu acho que eu traria muito mais elementos que a animação explora, sabe? Mas assim, acima de tudo, eu tenho que dar destaque simplesmente pela obra Nimona existir, sabe? Eu acho que a Nimona conseguia abordar esses temas, sabe? Abordar abertamente sobre questões LGBT. Eu acho assim muito interessante, muito rico isso. Tanto para as pessoas quanto para a obra em si, né? Tipo, eu acabei não conseguindo comentar ali porque o bate-papo aqui rendeu e a gente foi falando de vários tópicos, mas a Disney comprou a Blue Sky, que tava fazendo a Nimona, na época que comprou a Fox, só que o filme passou por vários adiamentos e a Blue Sky foi fechada em 2021. E assim, você acha que foi questão financeira e tal, e é o que a Disney alega, obviamente, mas vários ex-funcionários da Blue Sky falaram que a Disney tinha, tipo, muitas ressalvas com esses temas LGBT. Então, assim, eu acho que, sabe, o fato desse filme existir, sabe, a gente ter... Ele praticamente foi cancelado, né, se não é a Netflix e a Annapurna, talvez a gente nunca ia ver esse projeto em mãos, né? E aí tem essa questão, tem o lado financeiro, que é meio, parece uma conversa meio fiada, tem esse lado da Disney que, tipo, já tem um histórico grande contra coisas LGBT, então, assim, não é uma coisa que eu acharia, nossa, que tá com um cara esquisito, sabe? Eu acho improvável, não, é uma coisa que condiz bastante com a política interna da Disney, mas, assim, é uma história linda, sabe? É uma coisa que eu amo tanto a história pela história, quanto os bastidores dela, sabe? Uma coisa que eu olho e falo, nossa, embora eu acho que tá um ciclo perfeito, dá aquele
aquele gostinho, falou, nossa, queria tanto ver um Nimona 2, sabe? Uma continuação, embora eu nem acho que faz sentido, mas dá aquela vontade, sabe? Do quão conectado eu fiquei com a obra num todo. Mas é isso, gente. Vão fundo, tanto em uma quanto em outra, que é tiro certo, não tem erro. Bom, cara, podemos fechar aqui? Cara, tranquilo. Por mim tá de boa. Maravilha. Gente, é com uma tristeza imensa que eu vou encerrando esse episódio de hoje. Mas fiquem ligados, porque Entre Balões e Quadros tem episódio toda semana disponível no Spotify e no YouTube. E lembrando que caso você queira dar uma contribuição aqui pra gente, dar aquele dinheirinho a mais, a Black tá com uma campanha no Catarse. Então, caso você queira acessar, é catarse.me/Black Company. Muito obrigado, gente. Te espero no próximo episódio e aquele abraço. Valeu! Valeu, seus lindos.